importante lembrar, ainda assim, que se tratava de suspeitas que recaíam sobre um vereador que estava no seu 5º mandato. Essa mulher não tinha como denunciar essa pessoa sem provas contundentes na mão. E aí, conforme o depoimento da cabeleireira Tereza, ela pergunta sobre venda de filmadoras, ela faz o que pode, ela orienta a babá. A gente tem que pensar que ela era uma mulher própria, por assim dizer, empreendedora, no sentido de que ela estava no emprego, ela tinha funções fora de casa, ela tinha de confiar na sua babá, né, na babá do seu filho, que ela havia contratado também, ela também era patroa. Então, a gente precisa levar em consideração esses fatores, não é assim, ela sabia, eu no lugar dela teria feito. A gente no lugar de alguém, a gente não sabe de nada, porque nós não vivemos as circunstâncias que circundam todas essas coisas. E o que nós precisamos compreender é que nem ela e nem ninguém enredado por esse tipo de autoridade teria como comprovar de fato o que estava acontecendo, porque a gente não iria contestar assim de cara a sua educação tradicional. A gente no máximo iria achar ruim e igual ela iria procurar meios de providenciar comprovações. Olha só, você está no Brasil, que essa mesma gente que hoje está a julgar a Monique no sentido moralista, é a mesma gente, por exemplo, que nega que houve tortura na ditadura, né? Que dá direitos ao homem, pai, padrasto, seja lá o que for, para educar um pouquinho de maneira mais contundente. E a professora não concordava com isso, isso está comprovado nos autos. O máximo que se pode acusar dela é que ela foi de alguma maneira desatenta, porque ela não foi veloz em tomar as providências de tirar o menino ali. Mas ela não estava deixando o menino ali por subserviência ao Jairo. Ela estava no máximo lenta na forma de agir, e não quer dizer que ela não estivesse agindo. E é lenta porque é em função de todo esse tradicionalismo de um país que nem acredita que houve ditadura militar, e que se houve ditadura não acredita que militares torturaram. Então são essas pessoas as mesmas críticas da lentidão da professora Monique. Aí vem aquela pergunta que muitas pessoas boas me fazem aí nos lugares particulares das minhas redes sociais. Tá, beleza, ela tinha indícios. Mas aí, com os indícios na mão, de repente esse filho dela morre. O Jairo não seria a principal figura suspeita? As coisas não são assim lineares e simplórias. O que acontece é que, após a morte do seu menino, o Jairo a cerca. Naquele momento ela ainda gostava dele, ela achava estranho alguns comportamentos dele em relação a ela. E aí ele vai garantir que ele a ama, que eles vão estar juntos naquilo tudo. Ela não tinha como suspeitar que aquele cara fosse o mesmo assassino do filho dela. Tanto é que, para provar que eles estariam juntos, ele, como um bom marido, contrata um advogado para o casal. Ou seja, ela vai sendo enredada porque não era assim uma violência apenas, era uma violência cercada por muitos arrependimentos, por muitas confissões, de fraquezas, de fracasso. Ele falava que ela era uma mulher maravilhosa, que ele não dava conta disso, que desculpa, porque é assim mesmo, é muita insegurança. Então não tinha como pensar que aquele homem que era ao mesmo tempo violento e inseguro seria o mesmo que matasse o filho dela. Porque o que nós temos que lembrar, ainda que não se possa dizer que Jairo seja um psicopata, mas ele carrega muitas características, o que a gente precisa lembrar é que esse homem, por mais que ele tivesse comportamentos excêntricos, e ela vai registrá-los na carta que o promotor rejeita, né? Esse homem, então, ele contrata bons serviços, faz uma defesa, aí eles têm que treinar, né? Aí vem aquela questão assim, mas por que então que de repente ela mandou a babá apagar as provas? Você mandar alguém apagar as provas não significa necessariamente um cerceamento de testemunhas ou um bloqueamento nas investigações. Significa apenas que você foi percebendo as coisas aos poucos, falou, ixi, tá parecendo mesmo que esse cara matou meu filho, mas no meio do processo todo, tudo já estava contratado, o advogado já tinha treinado o casal, ela diz claramente que eles foram treinados ali por aquele primeiro advogado, né, do caso, e no meio disso tudo, eu falei assim, pronto, já que eu estou sendo treinado para dessa versão, eu tenho que pagar qualquer coisa. Às vezes você não cometeu um crime, você não está errado ou errada na situação, mas quando alguém pega alguma coisa no meio do caminho, vai ficar parecendo que você estava. Vai ficar parecendo que você estava ajudando o criminoso a ser criminoso. E aí você fala assim, pelo amor de Deus, esconde isso aí.
né? Eu até disse em vídeos anteriores, por exemplo, que é quando a pessoa às vezes tem que esconder que sentiu prazer numa relação abusiva. Às vezes a pessoa tem que esconder que em um determinado momento de uma briga ela estava nervosa e xingou todos os palavrões mesmo. E aí, como ela ainda não tinha indícios, ela, de fato ela nem acreditava que o Jairo tivesse matado o filho dela, pelo amor de Deus, esconda essas conversas, porque eles vão achar que o cara matou o meu filho. Naquele momento em que ela manda, se é que ela mandou a babá apagar as conversas, é porque ela ainda confiava que o Jairo não teria sido o assassino, porque as conversas mostram no máximo que a relação do Jairo com a criança era tensa, mas não mostra que ele poderia ser o assassino daquela criança. Não mostra ali que ele tinha traços psicopáticos. Mostra que ele era um homem meio cruel, por, sei lá, por ser filho dos outros, alguma coisa assim. Ela não tinha conhecimento dos relacionamentos anteriores dele ainda. Então, quem já passou por algo semelhante sabe perfeitamente do que eu estou dizendo. Há situações na vida em que às vezes você não está errada ou errado, mas se alguém pegar aquilo, vai ficar parecendo que você estava sim. No meio da BR, a namorada resolve se jogar do carro, né? E aí quando ela me relata isso, olha só o risco que você correu. Porque a menina ia cair ladeira abaixo e ia ficar parecendo que você é quem a matou. Foi ela que naquele jogo todo de relacionamento abusivo iria se jogar, até talvez inconscientemente, para ficar parecendo que você foi quem provocou isso, né? Como que dizendo, saia correndo desse relacionamento. Mas vamos supor que essa tragédia tivesse acontecido. Até os advogados iriam orientar, olha, esconde essa informação, pelo amor de Deus, por quê? A gente sabe que a pessoa não cometeu esse erro. Mas quem pega as coisas no meio do caminho, quem está disposto a criticar uma mulher, qualquer atitude, até desesperada dela, fica parecendo assim, não, ela entregou essa criança, tanto é que ela pressionou a babá a jogar fora as mensagens. E as coisas não são simplórias assim. Repito, quem viveu algo parecido sabe que você pedir alguém para ocultar determinadas coisas não quer dizer que você estivesse errado naquilo. É aquele medo da criança, né? É igual uma história que a gente conhece aí de uma criança que matou o pato por acidente. Ela achou que ninguém tinha visto. Aí o irmão viu que ela tinha matado o pato e começou a ter aquela irmãzinha dele na mão dele. Tudo que ela fazia, fulano vai lavar o prato, vai você. Eu não vou não, mamãe mandou você. O pato. Aí aquela menina cresceu com medo da história do pato, quando na verdade ela não fez nada de errado. Ela matou o pato por acidente. Tropeçou, ou alguma coisa caiu em cima do pato e ele morreu. Mas ficou aquela coisa horrível, assim, meu Deus, eu jamais mataria um pato, mas o pato morreu, o que eu faço agora? Então a pessoa começa a ocultar coisas, quando na verdade ela está fazendo isso por medo e não por ser criminosa, por não amar o seu filho, essa coisa toda. É isso que a gente precisa compreender numa mulher. Num país que acha que DJ Ives merece todas as chances, num país que repôs na opinião pública, né? Recolocou o goleiro Bruno, assassino da mãe e quase assassino do próprio filho, para agora ele tá goleiro, tá jogando futebol aí. Normal, porque o homem merece uma chance. E a gente tem uma dificuldade terrível de compreender uma mulher em situação de violência que foi percebendo as coisas aos poucos e que agora precisaria de toda a compreensão, porque você pode achar tudo o que você quiser dessa professora. Não dá. Nenhuma mente que conhece as complexidades da vida vai dizer que essa mulher matou o filho dela e nem vai dizer que ela entregou o filho à morte. Isso é só para quem é tradicionalista, né? Que vai defender goleiro Bruno e vai pré-condenar sem nenhuma prova, sem nenhuma compreensão essa professora Monique. O mais chocante disso tudo é quando delegado e promotor se juntam para manter aquela peça, que virou uma peça mesmo, uma peça da tragédia, né? A peça montada pelos primeiros advogados do caso. Você vê o delegado do caso e o promotor se juntando, e aí fica os dois mantendo uma versão que eles têm até conhecimento técnico para entender que um advogado montou aquilo. Podem dizer, não fale mal do advogado, ele é um excelente advogado. Ele é um excelente advogado. Tão excelente quanto estruturalmente misógino em montar algo que deixou uma mulher em apuros. O advogado poderia dar um depoimento em favor dessa mulher, né? E aí, delegado e promotor se juntam e está montada a persona, uma imagem, uma farsa chamada Monique Medeiros, que é aquela mãe que não cumpriu com o seu dever legal de cuidar do filho, sendo que ela vivia cumprindo esse dever legal, né? E que o entregou à morte, e que
ficou indiferente e foi pro shopping e foi pro cabeleireiro e não sei o que, mas isso se chama uma persona, uma farsa para facilitar ritos processuais. Sejamos bem sinceros. Ainda temperada com aquela fase, né, do delegado que está nos autos, né? Ela teve várias chances de dizer a verdade. Não, ela depois, quando ela vai presa e se sente livre para dizer não é isso, eles simplesmente a interditam, não a deixam falar. Até agora ela não falou. E aí tá todo mundo assim, vamos ver o que ela vai falar no dia 9 de fevereiro. Vamos ver se vão deixar ela falar, né? E tomara que ela não abra mão da sua verdade, de tudo que de fato ela sofreu e de como ela vem sofrendo nessa situação. Algumas pessoas gostam de acusá-la, né, sobre... fica falando que ela sofria violência por parte do homem, não. E ela não tem saída, né, porque quando ela chora no processo é choro falso da retrospectiva. Aí falou sobre o caso Henri, aí aparece lá a mulher chorando, mas a frase que estava falando era praticamente lágrimas de crocodilo. Então a gente precisa se olhar nesse tipo de análise. Até porque nesse processo eu conheço várias situações de mulheres que são profundamente capazes e hábeis em livrar o filho da morte, né? Em poupá-los da morte. Mas ao mesmo tempo são mulheres que não deixam o filho viver. Olha a contradição do que seria o amor de mãe, né? Há mulheres que são práticas em preservar a vida, mas não em deixar viver. Enquanto outras, como a professora Monique é uma dessas, talvez não foi habilidosa em preservar a vida desse menino, mas ao mesmo tempo tudo que ele viveu até o dia que ele morreu tragicamente foi vida verdadeira que ele tinha com essa mãe. E é isso que tanto o poder público quanto a sociedade, a instituição que é representada por essa sociedade, não conseguem discernir. Que é aquela mãe que vai morrer com aquela glória de não deixei meu filho morrer. Mas as pessoas nunca vão ficar sabendo do que acontecia ali nas questões internas. Quem fala aqui com você é alguém que atende muitas filhas de mães narcisistas, casos que possivelmente jamais chegarão à justiça, porque o nível de injúria e de calúnia é tão grande que as meninas vão sobrevivendo de maneira que elas vão sendo esmagadas e tornam-se mulheres adultas, às vezes repetindo isso na filha. E no caso da professora Monique, não. Ela era uma mãe profundamente carinhosa. Mas é isso, a sociedade vai cobrar dessa mãe que era profundamente amorosa e nunca vai cobrar dessas mães que mantêm a filha viva e ao mesmo tempo vai atrapalhando, vai matando a alminha dela por dentro, vai deformando-a. A gente precisa atentar a essas contradições da existência, a essas contradições da imagem. E nesse sentido, o promotor de justiça deveria ser justo. Justo em compreender esses fatores que enganam as imagens. Porque pode-se dizer o que quiser e se acusar a Monique do que se quiser. Mas ninguém tem como dizer que essa mulher era omissa em relação ao seu filho. Nem mesmo nos autos se consegue comprovar isso. Nos autos ela está ali pedindo socorro, como eu já disse repetidamente. E é tão engraçada essa tradição social contra as mulheres, as feminilidades, determinadas profissões, porque, por exemplo, todo mundo se esquiva de compreender essas questões da Monique. Eu não sou psicólogo, você está falando isso aí porque você é psicólogo. Mas essas mesmas pessoas se sentem as pós-doutoras em psicologia em achar que estão discernindo a maldade que aquela mulher carrega, o narcisismo que ela seja, a mulher vaidosa, que nunca se importou com o filho, que só tirava foto de filhos ao fundo, um monte de mentirada. E todo mundo se acha psicólogo para ficar discernindo isso, ficar vendo videozinhos de pessoas que ficam lendo imagens, coçadinhas no rosto e não sei o quê. Para isso todo mundo é psicólogo. Mas para exercer a compreensão, a misericórdia e a justiça, aí todo mundo se esquiva. Não, até os psicólogos fazem isso, eles se esquivam para falar da inocência e ficam publicando lives para dar a entender, até acusar. Tem muita gente boa da psicologia fazendo vídeos aí acusando a Monique de ser mãe narcisista, a mulher perfeita para se casar com um perverso. E nesse sentido, eu peço a você, se você achou interessante o que foi dito até aqui, dê o seu like, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes, inscreva-se neste canal para você receber as notificações, dê uma conferida na playlist onde eu estou reunindo todos esses pensamentos acerca dos processos, principalmente enfatizando a inocência da professora. E se você quiser falar comigo, está aqui na descrição deste vídeo as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. A gente vai conversando por lá. E muito obrigado
pela sua atenção.